para muitos é moderno demais, para outros é uma volta à moda antiga. Alguns evangélicos optaram por casar virgem. Foi até o que ela falou. Algumas pessoas ficam bastante tempo sem se relacionar para poder começar a se reentender. Vamos assistir como é que essa mudança também está vindo. Ao mesmo tempo, muito moderno, o outro lado está vindo à tona também, o conservador, né? Coloca aí. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Saiba como controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Esses são os versículos bíblicos que seguem o movimento 434, que prega a pureza sexual. Mas como manter-se virgem até o casamento quando a tentação está em todos os lados? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Como esperar a pessoa certa em um mundo tão impaciente? Mas alguns famosos conseguiram essa façanha. O jogador Kaká é evangélico e diz que casou virgem com Carol Celico. A modelo Adriana Lima esperou até os 27 anos para ter a primeira relação sexual com o marido. Dizem que hoje em dia casar virgem parece ser algo moderno e exótico. E você, aguentaria fazer sexo só depois do casamento? Ou será que já está pensando naquilo? Então, ao mesmo tempo que tem os modernos, os conservadores também. Marinara, a sua filha casou virgem, é isso? É, a minha filha com Vanucci, né? Ela tem hoje 24 anos. E ela optou, ela conheceu o namorado dela na igreja. Assim, eu fiz o que a palavra de Deus diz. Ensino a criança o caminho que ela deve andar, para que depois que ela cresça, ela não se perca. E eu levei, como eu levei para outros lugares, eu comecei a levar para a igreja. Ela não queria no começo, começou a se envolver, se apaixonou pelo rapaz, o André, que é meu genro hoje. Eles esperaram para namorar, para segurar na mão, que o pastor no começo não deixava, porque eles eram novinhos, né? Uns 3 anos, depois namoraram, noivaram. E foi assim. Estão casados há quanto tempo? Estão casados há 3 anos e meio, Ela falou que em 2017 eu vou ser avó. Bonitinha, parabéns. Eu tô mais. E eu acho que isso é lindo, porque não tem educação de pai e mãe que faça isso. Na minha concepção, na minha maneira de pensar. Eu acho que só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Eu acho que tem é a educação comunhão. boa de pai e mãe não, também. a gente pode ter, mas quantos pais e mães a gente vê que fizeram de um tudo para os filhos e infelizmente às vezes não conseguem, porque não é do pai ou da mãe. Muito, não é um julgamento. Para mim, assim, eu penso que é um fato, né? Por exemplo, existem pastores que os filhos não estão no caminho do Senhor. Não é porque eles não estão praticando, a vida, né? Como ele falou, acho que isso é muito interessante. A vida, ela não é perfeita. É uma orientação, o ideal é casamento, virgem, é o ideal, mas é o presente, é o ideal, é o ideal. Se não gostar lá na hora. Gostar, vamos lá, casei. Eu não entendi a pergunta. Foi a atração que a gente física é irônico. péssima. Na hora do sexo, Luciana, acham o marido uma droga. Pode acontecer, vamos falar real. Luciana, eu posso falar rapidinho? Não tem afinidade. Gente. O marido dela casou experiência. Eu tive uma experiência em casa. Eu casei com meu marido era virgem. Certo. Então, assim, eu tive essa experiência porque foi exatamente o que ela falou, o temor. Primeiro vem, né? A gente sente, no caso dele, eu tô falando por ele, o que ele sempre fala, né? Ele sempre teve a consciência do seguinte: eu sei aquilo que Deus tem preparado para mim. Talvez não seria eu, entenda bem, porque quem quis namorar com ele, quem quis noivar, casar, fui eu. Eu não era crente e no começo foi até muito difícil, mas eu sabia que se eu começasse a namorar com ele, a gente não poderia ficar muito tempo namorando, porque por ele ser um menino virgem, um menino de Deus, eu teria que, por ter antes também tinha prática, né, sexual, então eu tinha que namorar logo, noivar e me casar, porque eu sabia que eu teria essa necessidade. Ele não, porque eu não conhecia, mas eu teria. Então eu namorei, noivei e me casei com 3 meses. E nós estamos 4 anos casados, mas ele decidiu. Não, se você quiser namorar comigo, você vai namorar, a gente vai namorar, noivar e casar, porque eu vou casar. Mas são 2 histórias que deram certo. Eu tô dizendo aquelas pessoas, por exemplo, uma menina se casa, ela não gosta, não teve uma afinidade sexual com o marido. Ela faz o quê? Tem que se manter casada? Tem que se manter casada, né? Gente, mas posso te falar uma coisa? Assim, e aí o casamento vira um inferno. Só coisa assim, é muito pouco provável que uma pessoa que se relacione com outra durante tanto tempo sem a relação sexual, porque infelizmente a gente acaba sendo muito natural, carnal, né, e imediatista. Só que quando você cria afeto, as coisas começam a ter outros valores. É muito difícil não ter relação. Outro, né? Só teve um.
Olha, É muito difícil não ter uma relação sexual boa também. A gente pode citar um exemplo muito simples. A Mara Maravilha, evangélica, Paulinho, também evangélico, o casamento deles terminou. E nem por isso eles deixaram de viver, deixaram de ser evangélico e deixaram de ser pessoas íntegras. Então, é o que eu estava dizendo. Mas não terminou por causa do sexo, que era ruim. Não, mas Terminou pela compatibilidade. Olha, eu estava dizendo Então, tem alguma modernidade, a vida, ela realmente ela não é perfeita. Muda. Mas a Bíblia Sagrada dá direcionamento para a imperfeição. Então, por exemplo, eu não sei exatamente o que aconteceu com a Mara, conheço a Mara, não sei exatamente o que aconteceu com ela e com o Paulinho, não acompanhei. Mas terminaram. A possibilidade do divórcio em qualquer casamento, ela existe. Mateus 5:32 é um caso que é o caso da relação sexual Mas que ilícita. pode acontecer. Mas também existe um outro caso em 1 Coríntios 7. Pode acontecer, mas não é o ideal. A vontade de Deus é pela família, Gênesis 2:24. Agora, pode acontecer. Por exemplo, a menina chega... Eu já vi pastores fazer isso, está errado. Minha filha, você é virgem no aconselhamento pré-matrimonial. Está errado. Está errado. Isso é problema da menina. O ideal seria a virgindade. Se não acontecer, Deus é poderoso para abençoar e amar aquela pessoa. Gostei, pastor. Aí eu tirei dela. E olha, a Sara Shiva veio aqui. E ela falou sobre isso. Eu achei bonito. Eu vou te falar que eu acho bonito uma menina se guardar. Hoje em dia, eu acho que o sexo está muito banalizado. As meninas com 15, 16 anos têm que sair, o negócio está meio... E as pessoas cobram, né, Luciana? E é isso, já saiu com fulano. Desandado, né? Eu sou contra. Eu acho que se ela pudesse manter, encontrar um grande amor, não sei em que momento, quando casar ou não, mas está tudo muito banalizado. Essa meninada está meio solta demais, isso eu concordo. Coloca aí o que a Sara Shiva falou. Eu tenho todo um conhecimento Mas que e se me a pessoa leva não a tiver? conhecer a pessoa e o caráter antes de me envolver. Como? É muito fácil. Você começa o relacionamento pela amizade. Se não serve para ser amigo, não vai ser um bom marido. Se ele não é nem seu amigo, como ele vai ser um marido bom para você se nem seu amigo ele é? Porque o que acontece? Você pode ver pessoas que, independente da religião e da fé, são pessoas que têm testemunho de um lindo casamento. Tem muitas histórias de casamento, independente da fé e da religião. Todas essas pessoas têm uma coisa em comum. Foram pessoas que eram grandes amigos, tinham grande aliança de amizade. Um dia floresceu a atração física, deu aquele negócio... E aí virou um casamento, assim, fora de série. Entendi. Então, o segredo é você conhecer a pessoa na amizade. Porque quem é amigo, briga, não beija na boca, briga, discute, é sincero, não usa máscara. E aí você vê quem a pessoa é. Quando a pessoa está estressada, aí você conhece a pessoa. Quem começa o relacionamento por beijo, por amasso... Às vezes o amasso é gostoso, tem muito cara que não vale nada que beija bem. Tem muita mulher que não vale nada que beija bem. Você pode se apaixonar por alguém por causa do beijo e uma pessoa mau caráter. Então é um perigo você começar pelo beijo. Parece que a gente está se dando bem. Não, a gente está se dando mal. Pode se dar mal. Porque você pode se apaixonar por uma pessoa que é mau caráter por causa do beijo, que o beijo é bom. E aí? Você dizia que você era uma pessoa que se interessava muito por sexo. Tinha namorados. Aí você fica 10 anos sem beijar na boca. Mais de 10, Lu. Mais de 10. Na verdade, eu já perdi a conta de quanto tempo eu tenho já sem relacionar com ninguém. Mas não pode se masturbar também? Oi? Não pode se masturbar também? Não, eu não vivo nessa prática. Entendi. Porque eu penso assim, se eu fizer isso, o que adianta? Quer dizer, alô, tortura, entendeu? Você continua... tortura mesmo. Pelo amor, né? Não tem nada a ver isso. Eu acho que você fica se alimentando uma vontade... Você fica alimentando uma vontade, crescendo uma vontade. Mas você não conheceu nesse tempo uma pessoa que você tenha se interessado? Olha, eu já tive muitos pretendentes, mas assim, a pessoa certa, Lu, quando chegar, assim, não vai haver dúvida no meu coração. Eu não tenho pressa, porque não é importante, o medo não é o meu conselheiro. Eu tenho tranquilidade, eu não tenho medo de ficar só. Quando o verdadeiro amor entra no seu coração, ele lança fora o medo. Eu tenho certeza que Deus tem amor pela minha vida e quer o melhor para mim. Então, eu achei bonitinho o que ela falou. As pessoas estão se guardando mais. Eu acho bonito. Eu acho que os jovens podem esperar um pouco. Você tem essa opção. Espera um pouco. Não tem essa pressa toda. Calma. Respira. Pega uma pessoa que você gosta. Eu acho bonito isso. Se resguarda.